りも夢の続きもきっとあなた Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um SaiKaiCast. Eu sou Matheus Freitas, de Fortaleza, Ceará. Hoje nós veremos algo surreal acontecendo aqui, hein? É o Kilua, falando aqui da Bahia, sim, sou um baiano. E pra mim, Seikai já deu. Oi, e aí, gente, quem tá falando aqui é o Carlos Polemos, do Rio de Janeiro. E pra mim, 90% dos personagens protagonistas de Cultivos são psicopatas em potencial. Meu nome é Tio, falando diretamente num lugar medieval inglês com influências japonesas por algum motivo. E se você não vai até o Isekai que vai até você. Como já dito pelos nossos participantes, hoje o tema é o seguinte: e se um portal nos conectasse ao mundo de fantasia? Vamos lá! Então, gente, antes da gente começar, queria falar um pouco desse novo projeto do SaiKaiCast. Ele é uma ideia que nós tivemos quando a gente estava na idealização do cast como um todo, né? E é o seguinte, a proposta desse cast é a gente criar mundos imaginários, com um tema que era apenas dito para participantes pouco antes da hora da gravação. Hoje, como vocês puderam ver, nós vamos gravar sobre uma ligação entre o nosso mundo e o mundo de fantasia. A ideia desse cast, ele tem muito da influência do contrafactual do Portal Deviante. Sabendo disso, vamos lá. Então, gente, o que vocês acham que iria acontecer? Onde seria um lugar legal pra gente iniciar nossa aventura por os mundos? Olha, eu não vi, mas provavelmente se mais algum lugar civilizado ia rolar Gate, que é tanque de guerra contra dragão. Eu não vou mentir que ia ser legal, mas vamos tentar fugir um pouco desse estereótipo. Pode ser. Então, vocês têm algum lugar pra gente começar? A gente precisa começar de algum lugar, né? Pois é, pra mim, tipo, o mar também seria da hora, uma batalha mais naval. Só que, tipo, um continente mais isolado, um continente mais... que você geralmente não vê falar muito em história, também pode ser interessante. Fazer um anel de fogo ia ser legal. Eu apostaria em algum lugar no terceiro mundo. Seria interessante, de repente, no terceiro mundo, né? Em vez de ser num país que é uma potência, como o Tio falou, né? A gente sabe que tem Força Armada, mas não é aquela Força Armada portentosa, né? Seria interessante isso. Do lugar que seria legal, Bolívia, acho que é Venezuela, talvez, ou algum lugar da África. A África é legal. Bom, eu vou usar minha carta de host, então, já que todo mundo concordou com a África, vamos lá, vamos pra África. Gente, a África, como a gente sabe, é uma bagunça. Então, o que aconteceria se um portal aparecesse num lugar como esse? Valorizaria tudo mais que Bitcoin. Eu não sei não, viu? Eu acho que no primeiro momento ia ter aquelas batalhas com o pessoal com facão montado naquele jeepzinho, descendo do jeep com facão na mão, querendo lutar contra elfo e dragões. Não, pera aí, gente. Existe arma de fogo na África. A gente já definiu qual lugar é, agora tem que definir qual tipo de portal é. Vai sair o quê? Vai sair magiazinha ou vai ser tanque de guerra? Acho que dá pra gente fazer como, sei lá, não avançado magicamente falando, né? Vamos lá, um mundo que tem elfos, tem magos, mas eles não podem destruir a humanidade com um peteleco. Outra coisa também que eu acho que de repente poderíamos pensar a abertura dele foi acidental ou foi intencional, né? Tipo assim, uma invasão, ou então foi algo que deu e aí de repente abriu. Construiu uma fissura lá no espaço-tempo e pum, abriu. Então foi realmente intencional. O nego fez isso pra poder fazer um ataque, alguma coisa nesse sentido. Tem que ver pro lado da África também, porque na África, a religião de lá é muito bizarra. Tem os voodoo e as porra toda lá, daria muito bem pra fazer alguma coisa, tipo, eles focarem um portal e ninguém tá sabendo. Então, gente, nossa, gente, que horrível. Acho que um lugar que seria legal seria o quê? O meio da África? Eu acho que o meio seria melhor, Porque até para poder ter acesso, né? Seria interessante questão numa posição assim onde o acesso não seria tão viável, ou então um pouco mais complicado, né? Aqui, eu peguei o mapa, eu acho que ficaria legal, tipo, na borda, tipo, Nigéria, Camarões e Gabão, Guiné Equatorial. Que daí teria, por um canto só teria África, por outro só teria mar. Então, obrigatoriamente teria que ter África. Eu tava pensando mais no centro do continente mesmo, né? De um pouco também de distante da acesso ao mar, né? Porque, por exemplo, você pode ter interferência extra-africana pelo mar, né? Fácil você mobilizar a marinha de guerra de uma potência. No interior já é mais difícil, né? Ou não, nem tão difícil não, mas não teria, por exemplo, essa questão de ter um porta-avião, alguma coisa próxima, né? República Central da África, então? Fica no meiozinho. Pode ser.
Mas exatamente aonde? Vamos pensar. Pode ser no norte do país, ali pegando aquela fronteira com o Chad e o Sudão. Aquela região ali não tem nenhum perigo acontecendo, nada estranho. Imagine o fuzuê que iria gerar algo desse jeito. Mas sabe o que seria mais legal ainda para combinar com todo o processo de pensamento? Algo como isso acontecendo em datas como 4 de julho ou como 11 de setembro. Imagina. Acontecendo algo desse jeito, o simbolismo que acarretaria. Mano, seria da hora. Acontecendo simultaneamente, eu não sei se você tá falando acontecer nessa data ou na data do evento que ocasionou isso, mas seria meio bizarro porque roubaria totalmente o foco. Seria, por exemplo, digamos, esse ano, algo assim. Ah, tá. Eu achei que tava falando que aconteceria simultaneamente com o ataque às Torres Gêmeas, por exemplo. Por exemplo, não é algo como tá acontecendo o ataque e apareceu o portal. Não, a data do aniversário. O pessoal, no dia que o pessoal vai comemorar, acontece isso, né? Meio que ofusca as comemorações, sei lá que seja. E reacenderia o terror também, algo assim. O 11 é mais interessante por causa disso, né? Você traria, de repente, uma nova onda de terror, né? Porque, imagina, uma situação dessa acontecendo, o mundo todo observando, meio apavorado, né? Eu tive agora um pensamento mais estético, nem imagina se supostamente existe uma coisa tipo um calendário maia, citando o 11 de setembro, só que ninguém sabe falar o porquê. A 11 de setembro vai acontecer alguma coisa. Ocorre o ataque dos gêmeas dela. Ah, tá, essa é a coisa que ia acontecer. Daí acontece isso outro dia. Uma civilização antiga tivesse marcado essa data como algo acontecerá nessa data, né? Por ser na África, ninguém deu importância. Poderia ser uma civilização africana antiga também, inclusive, né? Boa ideia. Então, gente, a gente tá enrolando muito. Vamos lá. Escolhemos esse lugar no centro da África, né? Então, vamos lá. Um portal se abriu nesse lugar. Um portal muito grande. Um portal tão grande que não tem como uma potência, um conjunto de potências conseguir guardar ele por completo. Então, o que acontece? Como seria o primeiro contato? O que aconteceria? O primeiro contato seria com as populações próximas, né? Não a população que foi tragada. Vamos supor que se de repente ele abre, quem tá na área onde ele abriu, de repente foi tragado, né? Foi levado, ao abrir, o pessoal que tava na área que se abriu foi lançado pro outro lado. Mas o pessoal da borda, assim, é o primeiro contato, né? Obviamente, né? Se eu fosse chutar os maiores, ia ser alguma coisa europeia ou a China. Aí depois você pode começar a pensar na repercussão, né? Por exemplo, no mesmo dia ou então no dia seguinte, uma reunião uma emergência no Conselho da ONU, Conselho de Segurança da ONU, para discutir o que de raio está acontecendo ali, né? Tentando identificar. Acho que talvez nos primeiros momentos você tenha o evento e o nego não sabe exatamente o que é aquilo. Se for uma arma, se for um acidente geológico, alguma coisa assim. É um fenômeno que vai... E aí, de repente, aparecem as figuras. Esse portal que vai aparecer, é só o portal mesmo ou ele vai causar algum dano físico na área? O que tá no lugar sumiu. Foi mudado pro portal. E nessa coisa de sumir, será que vai, tipo, pegar uma cidade, um povoado, alguma coisa do tipo? Pode ser. Se ele for muito grande, com certeza ele pode engolir um povoado, por exemplo. Não, seria interessante se, tipo, o pessoal do povoado que foi engolido fosse pro outro lado do portal e aparecesse lá no mundo do... A ideia é essa, né? Quando abre o portal, eles vão ser transportados. É um portal de 2 vias. A gente pode entrar lá também. Mas assim, eu tô pensando muito nos primeiros momentos, que poderia rolar altas acusações no primeiro momento das potências, né? Isso é como a China que testou alguma arma. Aí começa as teorias das conspirações nos primeiros momentos, até de repente descobrir efetivamente que se trata de um portal, né? Não foi isso que aconteceu no Devilman Crybaby, quando ninguém sabia o que eram os demônios que estavam aparecendo e começaram a atacar todo mundo aleatoriamente. Teve, né? No primeiro momento você é o momento do estopor, né? Eu tava falando do próprio 11 de setembro, no primeiro momento eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Só depois que eu percebeu que se tratava de um ataque. Só no segundo avião que o pessoal percebeu que era... Antes até o segundo avião acertar a torre, o pessoal pensava que era um acidente aéreo. E aí, por exemplo, um portal abre numa área que não é uma área muito povoada, no centro da África. Eles veem as imagens, tem mais satélite, aí o negócio começa a divulgar as imagens, mas eles não sabem exatamente o que é aquilo. Acho que essa sombra, talvez, do primeiro até 2 dias, é interessante, porque poderia rolar justamente isso. O que é isso? O que tá acontecendo? Quem é o responsável? Eu fico imaginando aquele reunião do Conselho de Segurança, neguinho meio que um suspeitando do outro, sabe qual é? Os poderosos suspeitando entre si. Porra, esse aí tem dedo da China. Não, esse aí tem dedo de Washington, coisa e tal. Aí começa a ter teorias da conspiração, né? Porque a gente sempre sabe que agora a onda é fazer teoria da conspiração, né? São os Illuminati, né? O grupo de Bilderberg, por aí vai, né? Então, gente, o primeiro contato.
como seria? Saiu uma comitiva de um elfo, um anão, um homem-fera, e diz aí outra coisa que eu não sou bom de fantasia. Halfling, gnomo. Tá falando do Teriomorfo, um elfo, um anão. A minha pergunta não é nem qual é a relação das pessoas com isso, mas nesse mundo de fantasia, supondo que é inspirado na Europa, eles teriam concepção do que seria melanina ou um homem negro para encarar os outros caras com uma naturalidade? Porque o desenvolvimento tecnológico não deve ser tão grande, pelo menos. Não vai ser alguma coisa que, meu Deus. Será que eles se baseariam em questões como nós, humanos, aqui na Terra, nos basearíamos essas diferenciações que teoricamente a gente faz baseado no tom de pele? Será que tudo eles, nesse seria... sentido, isso pra eles não importa? Porque se o cara tem uma sociedade que tem anão, elfo e teriomorfo, que são os famosos homens feras, um homem de uma cor escura, pele de cor escura, talvez não cause nenhum grande espanto do lado deles. Eu acho que seria, de repente, interessante pensar que a população ali que faz o primeiro contato talvez seja um contato amistoso, assim, aquela coisa meio de fascínio, que coisa diferente. E aí talvez o contato agressivo venha depois, por outros grupos, não os grupos locais ali, de repente. Seria interessante isso. Se for seguir a lógica dos RPGs, o contato amistoso não viria dos elfos. Viria dos anões e talvez dos meio-orcs, porque eles talvez se encaixariam como, esse cara aqui também é diferente da minha raça, igual eu, etc. Nesse lado de lá, eles são, eles formaram uma confederação entre si. Então eles já são... Aí foge, logicamente, do perfil elfo RPG. Elfo cabreiro RPG, né? Que é aquele ser meio cabreiro, eu quero contato com as outras. De repente eles já fazem parte de uma confederação, né? Você falou, você tem 3 representantes aí que o Matheus colocou. Elfo, anão e, por exemplo, um homem-fera. Poderia ser os representantes dessa confederação, né? Teria até os menorzinhos que é os que se dão bem com todo mundo, que é os Halfling e anão. E gnomo, quer dizer. Porque em Gate, se eu não sei se vocês viram o Gate. No Gate, o primeiro contato não é amistoso, né? Há uma invasão. Então, gente, vocês acham que teria alguma chance de acontecer um contato amistoso para comércio? Ou vocês acham que esse comitiva que vem em primeiro lugar, né, esses embaixadores, se a gente pode colocar dessa maneira, eles seriam algo como grupo de reconhecimento para no futuro, quem sabe, uma invasão ou algo assim? Não, a questão da linguagem, eles iam entender, o nosso idioma e tal, que eles estão vindo de outro mundo, de outro lugar. Acho que no começo ia ter essa adaptação, não? De entender. Poderemos supontar que, como se trata de algo fantástico, eles lá conseguem, sabe qual é? Fazer um link. Telepatia. Isso, algo nesse sentido. Eu vou pegar uma ideia de RPG. Eles provavelmente vão saber matemática, isso é meio óbvio, pelo menos os conceitos básicos. E como em RPGs tem tanto idioma, que normalmente é Draconato, tem acho que uns 10 ou 15 tipos de alfabeto, umas 8 tipos de línguas, etc. Eles talvez não encarariam a gente tão estranhamente, porque dentro do núcleo de RPG em si já tem muito conflito linguístico. Então talvez eles poderiam encaixar a gente como ou um grupo de uma raça que ainda não foi descoberta, ou de uma raça que pouca gente sabe, como tem os angelicais infernais no D&D, por exemplo. Então, gente, eles vêm... não me responderam minha pergunta, vocês estão fugindo. No primeiro momento, esse grupo, ele vem para estabelecer relações comerciais ou vem como reconhecimento para uma guerra futura? Pode ser um reconhecimento. Eu acho que eles vêm por reconhecimento. A gente pode trabalhar com as duas vertentes. Pode ser um reconhecimento. E aí eles percebem que existem, por exemplo, recursos do lado de cá que interessa que eles precisem. Minérios, um recurso que a Terra pode oferecer para eles. E ao mesmo tempo há uma parte deles de estarem estudando justamente por uma dominação. Porque a gente pode pensar essa confederação, ela pode ter a sua própria agenda, que não precisa ser uma agenda exposta no primeiro momento. Acho até interessante isso, né? Sabe, aquele contato amistoso, e a gente vai, mas no fundo os caras estão se preparando para tomar conta. Tá entendendo o que eu tô falando? O esquema, o jogo? Entendi. Então, o primeiro momento seria um contato amistoso. Eu suponho que eles trariam algumas amostras do que tem no mundo deles, como metal, bebidas, porque afinal todo mundo gosta de álcool. Então o primeiro contato seria algo mais... O primeiro contato, pegando o clichêzão de filme, etc., seria com aqueles caras, os fazendeiros da terra, que não sabem nada de nada. Daí os caras começam a conversar, bate o papo, as crianças ficam amigos das crianças. Daí esse seria o primeiro contato pacífico, pelo menos. Ok, gente, agora vamos lá, vamos avançar. As potências entraram no jogo. Fudeu. E aí a gente começa. Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China... Só gente do bem. Colocaram os olhos nesse portal. O que vai acontecer? Bom,
Primeiramente, temos que falar o fato. A exploração de óleo dos Estados Unidos contra os países árabes ficou em segundo lugar. O que pode acontecer que seria interessante, como ele se abriu numa área interfronteiriça com esses países, eles meio que tentar fechar entre eles ali, e aí começar todo um jogo geopolítico de forçar o acesso a essa área, e no primeiro momento esses países não permitirem, até serem forçados, e aí talvez os visitantes deem também apoio para eles poderem resistir a essa pressão externa, né? Eu tenho uma ideia pacífica do que pode acontecer. Bom, supondo que os caras do portal conseguem uma base boa de amizade com os... vamos colocar umas 3 ou 4 cidades, um lugar meio considerável já. Eles começam a criar tipo uma barreira, uma barricada, não sei, justamente para barrar os outros de chegarem para perto, os outros países. Um domo de defesa? Não precisa não necessariamente ter um domo, pode ser uma parede mesmo, sei lá, um muro. Vamos discutir depois se tem magia ou não. Vamos considerar que não tem magia. Não, magia tem, pô. Pô, mete um domo, alguma coisa assim, que nego não consegue simplesmente penetrar, né? Já cria uma parede refletora. Não, gente, a gente tá fugindo do tema, não vamos fugir. É um portal de 2 vias. Eles podem entrar no nosso mundo e nós podemos entrar no dele. No momento, a gente tá no período inicial. Deixa eu continuar a minha ideia, então. E daí eles criam uma cúpula, alguma coisa do tipo, para se protegerem, para proteger a cidade que eles estão, para até que, sei lá, um grupo de pessoas começa a entender completamente a nossa língua, ou a língua local, começa, sei lá, a entender inglês também, para facilitar. E daí, de alguma forma, eles vão tentar ou encurralar um pequeno grupo inimigo, para daí tentar conversar com eles, ou eles vão tentar mandar tipo uma bandeira branca e tentar conversar normalmente. Eu tive uma ideia que é o seguinte, já que ele é duplo e ele abriu, se estabelecer 2 cidades, a cidade dos 2 lados, né, onde você permita a circulação, né, das pessoas de lá e cá, e aí como pontos de apoio diplomático, né, como se tenta, por exemplo, como tem algumas propostas para Jerusalém, né, ser considerado algo internacional, né. Aí, no caso, essa cidade do lado de cá e do lado de lá, permitindo que sejam pontos de apoio, interseções entre os 2 lados. E aí você pode ter um jogo por trás das potências tentando penetrar. Aí você tem questão de espionagem, você pode trabalhar alguma coisa nesse sentido também. E eles também usando isso também para fazer um serviço de espionagem deles, né? Eu acho que vocês estão muito bonzinhos. Sabem por quê? Nossa história é repleta de invasões. Se eu encontro território novo e eu vejo que esse território tem coisas a me oferecer, eu vou tentar, logicamente, invadi-lo. Vocês aí estão falando de diplomacia, de como o mundo é maravilhoso, de como as pessoas são amantes da paz, mas nós sabemos que não é assim. Eu quero saber o que vai acontecer quando a potência chegar. Vamos, gente! Mas é isso que eu tô te falando, por exemplo. Se o primeiro contato... Aí eu vou comparar com o Gate, né? No primeiro contato de Gate não foi um contato amistoso, houve uma invasão, houve um ataque. E aí houve um contra-ataque. Lógico, a gente tem que considerar que tudo isso aconteceu dentro de um único país, aí não tem, as mesmas potências não conseguem invadir, porque tem toda a questão. Ali, como é uma área de fronteira, uma área mais aberta, um portal gigantesco, talvez a vigilância, como o Tício falou, se não tem um domo, coisa e tal, aí fica impossível de nego não permitir que entrem, invadam, coisa e tal. Como o primeiro contato, a gente apostou aqui no primeiro contato amistoso, por isso que eu tô falando, tudo começa por debaixo dos panos. E aí você pode escalar, isso que a minha ideia de repente é escalar até chegar um momento que, meu irmão, agora é a hora do pau. E aí não só nós, as potências atacando, mas eles também podem revidar. E eles podem ter superioridade bélica, não com tecnologia como a gente imagina aqui, mas a tecnologia deles pode ser superior. Não se esqueça que existem os anões lá do outro lado. A gente tá com essa concepção de fantasia medievalista. Meu palpite é que as potências vão atrás da magia. Primeira coisa que eles vão atrás é da magia. Tentar descobrir o que é essa fonte de energia, né? É, a magia. Acho que vai ser o primeiro... Coisa diferente. Num primeiro momento nós temos a diplomacia, todo mundo da paz e do amor. Com uma agenda secreta por trás, Matheus. Isso que eu tô te falando, não é só paz e amor, não. É tudo por trás. Sabe como é que é a diplomacia, né? Então, quanto tempo vocês acham que levaria para acontecer alguma coisa e ter um primeiro assim, confronto? Mas, como vocês acham que seria com a primeira comitiva humana indo pro outro mundo? Como vocês acham que iria acontecer? Seria o mesmo que aconteceu aqui? Ou eles estariam preparados? Como é que vocês acham que seria? Primeiramente, teria que convocar a ONU e convocar um grupo de líderes para ir lá, provavelmente. Ou um grupo de políticos, sei lá. E disso teria que pegar, sei lá, os
Qual o melhor tanque da atualidade? Pega uns 10 deles para fazer escolta. Você tem a questão também se teve pessoas que foram levadas no primeiro momento que se abriu, essas pessoas, elas retornam, né? E seria interessante se eles trouxessem essas pessoas em segurança, logo depois do início do evento, estão bem cuidadas, bem saudáveis, coisas e tal, mostrando assim, tipo assim, sinalizando, não, nós somos de boa, coisa e tal. Assim, nesse primeiro momento, né? E no segundo momento, como o Tício falou, entra a pala do tanque, né? Que seria interessante, né? Tipo assim, eu quero me mostrar pra você, né? Penso o seguinte, o máximo que nós poderíamos ter, porque vamos lá, a gente tá falando dos tanques e tudo muito legal, mas essas coisas precisa de um esforço logístico muito grande, né? Não é algo como, por exemplo, um tanque movido a energia solar, isso não existe. O tanque precisa de muitos litros de óleo diesel para funcionar. Como seria essa relação? A gente, sei lá, contrabandearia coisas do lado de lá. O pessoal que tá do lado de cada cidade não veria uma máquina daquele tamanho chegando pro portal? Olha, tem um fato que eu acho que é inegável. Eles não vão apresentar nenhuma ameaça de nós pra cá. Porque é simplesmente bomba atômica. Independente de quantas pessoas sejam com magia, etc. Não, ignorando o fato da gente poder explorar eles. Tô falando uma situação de defesa. Não, olha, é porque assim, a gente esquece de uma coisa. As armas nucleares, elas não são feitas para serem utilizadas. Elas não são armas de ataque, elas são armas de defesa. Sim, exatamente. Se eles tentarem alguma coisa com a gente, supostamente eles vão mandar um dragão pra cá. Bomba atômica. Não, porque a bomba atômica você inutiliza a região, Tício. Foda-se! Essa é situação de defesa. Nós temos outros meios, nós temos a bomba termobárica, enfim. A bomba nuclear, vamos lá, digamos que vem primeiro dragão da invasão do lado de lá. Se a gente soltar nuke... a gente chama de dissuasão, né? Eu tenho, se tu vier eu uso, mas nunca vai usar, né? Aquele negócio, não seria o recomendado, seria o último do último recurso, né? O que a gente tá pensando muito, é o seguinte, a gente tá considerando que essa tecnologia seria superior ao que eles poderiam ofertar do outro lado. Vocês estão entendendo onde eu quero falar? Uhum. Eles podem ter algo que é realmente escabroso, não precisa ser um bicho alado não, tá, campeão? A única coisa que eu imagino que eles têm além do que a gente consegue, ou magia, ou uma besta ou animal esteja superior a alguma coisa. Um ser transcendente, por exemplo. Pode existir um ser de poder transcendente do outro lado. Eu usei o dragão de exemplo, mas pode ser outra coisa. Um arco, qualquer coisa transcendente do outro lado, né, meu irmão? Como é que você resolve com isso? Então, vamos lá. As armas do outro lado, né, que seriam, vamos usar como armas finais. Seria, por exemplo, uma magia como... Vamos usar o Deus Tatsuya como exemplo. O Material Burst da vida. Ou um ser mitológico que pode afundar tudo com tapa. É isso que vocês estão falando. Ou então é o seguinte, você ter forças capazes de alterar, brincar com as leis físicas. Imagina isso. Mas aí o problema é que desbalanceia demais o jogo. É isso que eu tô te falando. Num primeiro momento seria interessante a gente pensar que a gente teria, porque a gente tem armamento, a gente olha pros caras, a gente acha que os caras é atrasado. Mas talvez isso pode ser um susto, né? Se tomar um susto, os caras operam com uma outra lógica, que inclusive é capaz de anular as nossas melhores capacidades aqui. Seria interessante, aí a gente poderia trabalhar isso. Como é que a humanidade vai dar conta disso agora? Vocês viram Independence Day, não viram Independence Day? O pessoal conseguiu derrotar com vírus de computador, olha só que maravilha. Você vê, o cara tem que dar um drible no 10, porque no X1 não rola, né? Vamos botar de uma forma que a gente possa entender. Normalmente é assim, você já percebeu? Normalmente os caras têm sempre que sair pela lateral pra poder derrotar, né? Nunca é de frente. Posso colocar uma coisa em mesa, pelo menos? Pensa que boa parte dos nossos atiradores já utiliza armadura. Mas isso que eu tô te falando, depende o que vai enfrentar o que do outro lado também, né? E como é que isso vai ser operado de um lado pro outro, né? Então pronto, vamos lá. Começou o conflito. Quem foi que iniciou o conflito? Foram nós ou foram os seres do outro mundo? Eu apostaria na gente. Humanos, com certeza. Não nós, assim, não, talvez nós no plural, mas um grupo. Você pode ter diversos grupos que não vão encarar isso como uma coisa boa. Você pode ter, por exemplo, formação de concepção religiosa, seitas, que vão considerar aquilo ali como uma abominação que precisa ser derrotada. Outros grupos
que não são necessariamente grupos abertos que a gente conhece, que também tem interesse de invadir lá e tomar, tem algum interesse em alguma coisa. Se tem um jogo, poderia ser um jogo intricado, né? E poderia ter apoio, por exemplo, de uma facção lá. Se a gente considerar que lá opera uma confederação, pode ter grupos lá que querem derrubar essa confederação e pode, eu vou me unir a você aqui pra dar uma pernada no pessoal lá. Então, seu ponto é, Carlos, que a guerra iniciaria da parte de humanos, mas as pessoas que vão iniciar a ignição da guerra não são agentes estatais, são agentes que são paraestatais, como grupos mercenários ou grupos de seitas religiosas que não são atreladas a nenhum corpo, como, por exemplo, seitas extremistas do islamismo ou do judaísmo ou até mesmo do cristianismo, que são... Sim, ou então pode ser também o Estado, Matheus. Mas não o Estado em si, aquele Estado visível, né? Você pode ter... Como a gente sabe como eles funcionam hoje em dia, né? Os famosos Black Ops, as células vermelhas, que a gente sabe que eles têm, né? Ninguém vê, mas todo mundo sabe que opera. Então, seu ponto é o seguinte, foi algum agente que não é nomeado, que não pode ser dito, esse grupo tem ligação com o país tal. País tal, exatamente. Entendeu? Porque aí ninguém se expõe diretamente, né? Eu posso ter uma visão dos afetados. Se eu fosse colocar, vamos colocar do outro lado do portal, eles iam aguentar até o máximo que desse. Esse é o ponto principal. Mas a gente ia começar. Mas pensa que do outro lado, provavelmente, vamos colocar assim, eles têm um deus, ou mais de um deus, que seja atrelado quase que diretamente a coisas boas, como, sei lá, um deus da vida, essa porra aí. E pensa que como a sociedade lá, tecnicamente, é mais atrasada ou menos evoluída no ceticismo religioso, vai ter mais gente apta a participar do culto de um deus. E considerando que os deuses de lá vão ser majoritariamente melhores, no sentido de ser bom, do que os deuses piores, no sentido de ser mal, poucas vezes você vai ver um deus mal dominando alguma coisa diretamente, ou atuando com mais gente. Se fosse, pelo menos do clichê mesmo, vários deuses bons iriam se unir para lutar contra o deus mal. E nessa invasão, supostamente, estaria envolvido políticos que teriam aqui para buscar recurso, para buscar essas porra. E eles lutariam ao favor do Deus bom. E o Deus bom o Deus bom impediria os outros do portal a se rebelarem contra nós num princípio de humanidade. Só que daí eu quero colocar uma outra coisa. Imagina se algum de nós, desse lado do portal, pega uma doença. Porque pra eles, curar a doença é usar magia e pronto. Pra nós é um puta trampo e vai lá que funciona. Covid-2, resumindo. Olha só, é uma boa. Por exemplo, eles poderiam usar essa habilidade, por exemplo, de cura para poder estabelecer, começar a curar as pessoas do lado de cá, os mais pobres, os mais desvalidos. Imagina essa cidade que eles instalem aqui e aí pessoas de vários lugares do mundo vão para lá para poder... Sabe aquela coisa assim, nós somos bonzinhos, coisa e tal. Se mostrar bons também. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o que teria aqui do lado de cá para eles poderem ter interesse em, como o Matheus falou, em negociar, em comércio? Qual seria o interesse? Tem que ter alguma coisa aqui que eles, entendeu? Pô, a gente quer trocar com esses caras dessa terra, desse planeta Terra. O nióbio. Nióbio, urânio. Essa região tem urânio, não tem? Onde? Tem. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Isso foi algo que a gente atropelou, mas que é bom trazer agora que a gente está indo para a parte de conflito, né? Vamos lá. Se a gente for usar o clichê como um todo, nós temos a mana, que a mana é o poder, né? A energia. A mana pode ser recarregada no nosso mundo, ou eles têm que ficar revezando seus membros enquanto vão recarregar a mana no portal? Depende do conceito que é de mana para cada um. Eu não gosto do conceito de mana. Mana é muito aberto, né? A gente poderia... E se tiver do lado de cá? E a gente não sabe, mas ele sabe operar. E aí, com o tempo, a gente aprendeu a operar também. O ser humano não deve... A gente tem que lutar com a nossa força, não usar poderzinho. Não operar. Então é só do lado de lá. Não existe essa coisa que pode dar o poder. Vamos lá, eles têm o tanque deles, o tanque que está armazenado dentro do corpo. Mas assim como a gente não consegue reabastecer nossos tanques, né, de guerra do lado de lá, eles não conseguem reabastecer o poder deles no nosso portal, no nosso lado de cá. Os de mana existem para ser transportados. Isso criaria um conflito interessante porque teria que ficar revezando soldados de ambos os lados. É o que eu tava pensando. Mas isso daria um empate danado, você já parou pra pensar? Você não poderia adentrar muito lá no lado de lá, eles também não poderiam adentrar muito aqui. Não, teria uma luta de quem consegue aguentar por mais tempo. Mas para pra pensar, pelo que o Matheus falou, olha o tamanho do planeta, nosso planeta. Os caras não conseguiriam ir muito longe por causa dessa questão da recarga.
Você tá entendendo como seria uma situação de empate? Tem que haver alguma coisa que permita que... Eu tô trabalhando com a ideia de que a gente toma um couro, igual nesse filme, a gente toma um couro inicial, a gente... Sabe que chega naquela situação limite que, caraca, nós vamos ser dominados, vai acabar, até alguém inventar, abro aspas, um vírus, igual a Independence Day. Pra mim ficaria assim, tipo, o mundo deles lá tá morrendo, tipo, o mundo morrendo. Vamos supor que vamos supor que a maná deles seja como o nosso sol, e o sol tá morrendo, tá minguando. Aí o planeta dele tá ficando frio e quase desabitado, e cada vez mais as pessoas têm que correr pra uma região isolada. E de repente eles abrem esse portal pra tentar achar outro mundo, e foi aí que eles vieram pra cá. Aí, esse pessoal que tá chegando, eles estão querendo achar esse outro mundo lá, entendeu? Só que quando eles já viram que como o mundo já tem muitas pessoas, muita nação, muita tecnologia. E é isso que eles querem aqui, tipo, procurar um novo lar para essas pessoas que querem sair de lá pra cá. A gente pode também trabalhar com a ideia do seguinte, que eles lá são seres que conseguem operar com a mana. A gente tem aqui na Terra, mas a gente não tem organicamente, geneticamente, nós não somos capazes nem de percebê-la, nem de senti-la, mas eles podem sentir ela aqui. Aí você vai falar, isso gera um desbalance aí muito grande, que eles podem entrar aqui e continuar utilizando essa mana terrestre. E nem só isso, vamos supor que ele pode ensinar humanos a manipular um pouco da mana. A outra coisa, existem humanos do outro lado, humanos deles, por exemplo, do outro lado, que Engage tem. A menina até explica. A maior parte da população aqui é humana, mas coisa e tal, vive menos tempo do que as outras raças. Eu voto pros humanos serem escravos no mundo de lá. Seria interessante. E aí, num primeiro momento, a gente não vê esses caras, que eles escondem, né, os escravos da gente. Eu acho que não seria. Os elfos não topariam nunca, né? Porque isso não tá. A escravidão não tá no perfil do elfo. Não, anão, halfling, gnomo são bons demais pra querer ter escravo. Eles não são. Eles são alvos mas não são praticantes, né? Não conheço nenhuma alvo aqui. Eles tratam com desdém, às vezes, né? São considerados, mas eles não metem uma coleira na pessoa. Nesse conceito de escravidão, eles não trampam isso, não. Poderia ser aliados mesmo, parte da confederação. O anão eu sei que. Anão e halfling eu sei que é bom com política. Mais halfling do que anão. Os materiais também são interessantes a gente começar a pensar assim, como é que é o material do lado de lá? A gente tá pensando muito do nosso lado aqui, né? Porque tem que ter algum interesse, de repente a gente descobre um minério que tem lá que as potências... Pô, isso aqui é uma coisa absurda, não tem do lado de cá. Mithril, que é um metal muito resistente pra caralho e muito leve. Mithril ia ser legal. Os próprios cristais de mana que geram energia, que eles usam máquinas lá que cristais de mana que não geram poluição, tem menos perda de energia. As máquinas que eles constroem lá podem ser muito mais eficientes por causa da energia com esses cristais de mana. Isso pode também ser o interesse dos caras. E aí, como é que se produz um cristal de mana? É um segredo que os caras têm, entendeu? Isso pode ser a disputa por isso também. Energia, pra usar. Vamos fazer um resumo de toda essa parte que a gente fez. A guerra iniciou por alguma pessoa que não pode ser nomeada. Hitler. Não. Hitler 2. Alguma pessoa que não pode ser nomeada foi lá e iniciou a guerra. No primeiro momento, a gente toma um sacode. Então, com isso, o que vocês acham que vai ser a reação do mundo ao ver? Vai ser algo como Guerra do Vietnã? Com o mundo ficando chocado com aquelas imagens dos jovens soldados sendo abatidos sem ter muito o que fazer, ou ficando, pior ainda, além de ser abatidos, mutilados e ter aquelas cenas horrorosas. O que vocês acham que vai acontecer dessa primeira derrota? Eu acho que a gente vai ter o espírito mais voltado da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a gente não vai encampar a ideia da Guerra do Vietnã, sabe por quê? Lá do outro lado existem não humanos também. Não, Carlos, esse é o principal ponto que eu ia reclamar. O fato é que eles não são humanos, isso é fato, mas eles são humanoides. Pensa quanta foto de humanoide sofrendo tu ia ver no Twitter. Não, gente, vocês estão... Quando eu disse usar a Guerra do Vietnã como um exemplo, não foi usar o campo político da guerra. Foi usar as cenas mesmo. A Guerra do Vietnã, se a gente for ver bem, ela foi basicamente transmitida ao vivo. As pessoas nos Estados Unidos e no mundo viam aquelas imagens, né, do que estava acontecendo com os jovens, né, americanos mutilados por causa dos armadilhos e tudo mais. Eu quero saber como seria a reação. E outro ponto, que a gente não tocou aqui do nosso lado. Como que fica a religião? A gente vive numa lógica, pelo menos o Ocidente, né, o Ocidente que importa,
porque é assim como é dividido, querendo ou não. O Ocidente que importa, ele é monoteísta. Deus acima de tudo e etc. Então, vamos lá. Você tem aqueles seres, né, que estão chegando. Como que o Papa iria explicar esse pessoal? Já que Deus sabe de tudo? Como que não estava previsto algo assim, ter uma profecia? Como que o Papa iria explicar para os seus fiéis o que está acontecendo no mundo? Então, gente, Hitler. Então, gente, é porque é um ponto bastante importante. Querendo ou não, a religião é um ponto fundamental na sociedade. As religiões podem até mobilizar as pessoas podem pressionar seus governos. Mas a ação direta ainda vai ser feita por governos, que podem se sentir pressionados domesticamente por pessoas que estão sendo influenciadas por grupos religiosos, como a gente vê isso acontecendo. Eu penso na mesma coisa, vamos lá, se viessem alienígenas, como que seria explicado? Que eles são filhos de Deus também ou algo assim, entende? Porque é um ponto, a gente... Cara, se os caras desde a Idade Média lá, os teólogos lá deles lá, discutem sobre se existisse vida em outros mundos, isso aí discutiu desde a Idade Média, pouca gente sabe. Se nem Santo Agostinho e companhia chegou a uma conclusão, você acha que os caras vão chegar a uma conclusão agora? Seria o de sempre, seria polêmico, né? Você teria grupos que defenderiam que sim, outros grupos defenderiam que não. O status, qual é o status que a gente dá para esses caras? Eles podem ter corpos humanoides, mas vão ser considerados o status de sim ou não, não sei. Por exemplo, eu já li obras, aí a gente vai pro Sekai, já li obras de Sekai que eles consideram humanidade, aí eles encaixam todo mundo. Vai depender, aí eu não sei como é que seria. Poderia ser uma bela discussão que nunca ficou tá em aberto, nunca se fechou isso. Eu quero apostar numa coisa. As pessoas, indivíduos menores, provavelmente vai ficar dividido entre um lado que concorda com os maiores e um lado que provavelmente vai ser lacrador de Twitter. Já os maiores, tanto líderes religiosos maiores quanto governos maiores afiliados com uma religião, vai encarar aquilo como, não, isso é além do diferente que podemos aceitar. Tipo, negros. Negros são diferentes que a gente pode aceitar, são uma raça humana. Mas aquilo lá não é humano, então pode meter bala. Essa frase ficou meio racista, mas eu espero que tenha entendido. No caso, a ciência poderia entrar e ajudar nisso, por exemplo. Você poderia fazer uma investigação genética. Geneticamente falando, as diferenciações são poucos. E não daria para caracterizar geneticamente como algo. Seria interessante. Aí seria um choque. Tipo, porra, o que difere de mim do elfo geneticamente não é uma diferenciação tão grande, né? Eu defendo que a ciência de início é pegar o máximo de cadáver que conseguisse pra dissecar. Pra mim, a ciência é isso, dissecar a pessoa. É normal, seria normal do conflito, né? Então vamos lá, seguindo na nossa trajetória. Nós até agora já discutimos que no primeiro momento seria amistoso, porém teriam agendas ocultas. Isso no primeiro momento, talvez no ano 1 até o ano 3, sei lá, alguma coisa nos 2 primeiros anos. Eu chuto pra meses, né? Nem questão de anos. Muito rápido pra mesmo você tentar. Você tá considerando que todas as potências vão ter, assim, vão chegar no concorde de. Que você pode ter o seguinte, você sabe que funciona assim, né? Os Estados Unidos é a favor de invadir, aí o cara lá, o Putin, não quero não. Pra mim, Então- essa paz não dura 3 meses. Ó, eu tô com Killua. Eu acho que não duraria muito tempo, porque, cara, o desconhecido, você tem que levar o que leva as pessoas à guerra. As pessoas vão à guerra muito também por causa do medo. Então a gente vai ter que refazer, porque o primeiro contato, se for 3 meses, o primeiro contato não foi amistoso. O primeiro contato houve animosidade. Porque 3 meses é muito pouco pra poder caracterizar que o primeiro contato foi amistoso só depois que a coisa foi pro vinagre, não. Então, desde o início foi um negócio não amistoso. E pra ser amistoso, deveria levar um tempo até deixar de ser amistoso. 3 meses eu acho muito pouco. 6 meses, talvez? 6, 8 meses, por aí. Eu apostaria em 1 ano. Vamos dar o benefício da dúvida à humanidade. Até porque você ainda tem que considerar que esses países ainda existem. A gente pode dizer que é uma republiqueta, mas eles ainda existem. E tá numa área transfronteiriça, isso é complicado. Isso envolve. Aí você sabe que envolve ONU, envolve opinião pública mundial. Então você tem uma série de agentes aí que pode atrasar qualquer ação mais, digamos assim, efetiva. Então, vamos lá, vamos continuar com o cenário. O primeiro contato foi amistoso, né? Em um primeiro momento, nós conseguimos desenvolver uma relação de comércio. Foi apresentado os cristais de mana, né? Mítrio, ferro gusa, enfim.
ervas medicinais, medicamentos maravilhosos, porque eles têm uma poção que cura câncer. Já parou pra pensar nisso? Eles poderiam comercializar isso, ó. Ó, a gente tem aqui uma poção aqui que cura qualquer tipo de câncer. Imagina o impacto que seria aqui do lado de cá. Então vamos lá, gente, de novo refazendo o cenário. No primeiro momento amistoso, nós conseguimos ver muitos materiais, mas fica aquela coisa, será que é tudo isso que eles possuem? Enfim, essa paz, ela durou por um ano, vamos dar o benefício da dúvida pro pessoal, até que algum agente não nomeado foi lá e atirou a primeira pedra. Pode ter sim influência do outro lado, né, do outro lado do mundo, do globo, mas trocas elas aconteciam, a gente ia pro mundo deles, eles iam pro nosso, essas duas cidades. Ah, outro ponto, galera, eles poderiam visitar outros lugares, por exemplo, eles poderiam ir pra Washington. Muito dificilmente. Só se for em missões, né? Tipo assim, nós convidamos os representantes de vocês aí para uma missão em Washington, representantes indo numa missão em Moscou, em Pequim. Ou se as pessoas tivessem uma magia de deslocamento. Por isso que eu achei interessante a ideia das duas cidades. Uma cidade deles aqui e a cidade nossa lá. Eu achei no início as duas cidades que permitiam essa transição entre as cidades. Então, o limite com as cidades e o território ao redor delas. Isso. Por isso que eu acho que 3 meses é muito pouco. Você precisa estabelecer as cidades. Elas precisam ter essa caracterização, talvez, por isso que eu botei assim em alguns anos. Mas enquanto isso, as coisas vão sendo mexidas por debaixo do pano. Fiquei convencido, você me convenceu. Entendeu? Aí, por exemplo, os camaradas aqui entram em contato com insatisfeitos do lado de lá através desses espaços. Aí eles fazem contato. A gente vai tentar a gente quer dar um golpe aqui nessa confederação, porque acho que é escroto, coisa e tal. A gente tem interesse também, coisa e tal. Porra, vamos unir força. Aí começa aquele negócio que eu tô te falando, entendeu? O jogo por trás. Porque é muito fácil, porra, vamos entrar com tanque, estamos com medo, vamos meter avião, vamos meter tanque. Cara, é uma coisa muito de boçal. A gente é boçal, mas acho que nem seria nem tanto a esse ponto. Seguindo como fica o nosso cenário. Depois desse ataque, né, a gente toma um sacode no primeiro momento, né? Eles conseguem expandir a influência, vamos lá, digamos que o meio completo da África, né, aquela parte ali abaixo do Saara, entre o Saara e as florestas tropicais da África, são agora o território deles, assim, vocês podem colocar nesse primeiro momento. Vocês estão de acordo? E outra coisa, eles também, a gente está considerando, de repente, a população média dessas áreas podem aceitar o comando de serem essa tomada, porque a gente está considerando assim, a gente tem a nossa visão do lado de cá, né? Mas o camarada lá, pô, os caras vêm aqui, trouxeram cura, tratam a gente com uma dignidade que talvez outros não nos trate, e a população local pode aceitar conforme essa expansão vai se dando, né? A gente pensa em países, eles não precisam ter essa noção de países, eles funcionam com outros critérios, né? Políticos falando, né? Então, seguindo esse ponto, né, que você colocou aí, as populações locais, elas vão ficar, tipo, antes deles do que as potências que nunca fizeram nada pra gente. A população local meio que ficaria de boas. Nós teríamos, sim, resistência, porque ninguém realmente gosta de ter gente mandando em você, mas o grosso da população ficaria bem que indiferente, né? Pelo menos no primeiro momento. É porque a gente tá pensando no controle, como a gente pensa em um controle muito restrito, mas de repente os caras podem exercer um controle com, de certa forma, o Império Romano fazia muito isso, né? Eles conquistavam, mas eles davam um certo grau de liberdade local, né? Até pra evitar, talvez, diminuir qualquer rebelião interna, né? Poderiam estabelecer algo nesse sentido, né? Então, seguindo, né, nessa parte, nós decidimos isso. Vamos lá. Então, a parte religiosa, né, ficaria também polvorosa, né, enfim, como sempre. Então, gente, meio que encaminhando já pro final. Como se daria tudo? Como ficaria o desfecho? Vocês acham que a gente chegaria num ponto onde, tá bom, esse continente é de vocês, vamos tentar reatar relações comerciais, ou vamos até a guerra do fim? Como que você acha que vão ser? Rolaria conflito pra caralho, mas acho que no fim é bem possível que talvez role uma calmaria. Eu não sei, eu tô pensando aqui, eu flerto muito com a ideia de que o negócio não termina muito bem, não. Eu tô com o Carlos. Particularmente, eu tô também. E não precisa terminar muito bem, mas pode terminar naquela situação, como o Tio falou também, um empate dolorido, sabe? Assim, cansou os dois lados. Tal como, sei lá, por exemplo, os elfos ficariam com as florestas equatoriais da África. Ali eles formariam, sei lá, um império. Não. Acho que isso não ocorreria. Quer ver só que seria interessante? Por isso que eu defendi o seguinte, a gente definir se aquela abertura foi acidental
ou for uma abertura intencional, porque se ela for uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu, imagina só, os caras estão expandindo aqui pela África, estão entrando, estão coisa e tal, mas de repente o portal vai, fecha. E aí você tem essa galera presa do lado de cá. Parou pra pensar nisso? A história ia cortar do nada, com o portal fechando e mas podemos fazer porra E nenhuma. aí o que faz, meu irmão? O elfo que vive na floresta do Congo. Não, eu tô positando uma possibilidade, mas eu acho que eu terminaria lá e cá, né? Ficaria Tendo que aprender a conviver com os caras. Vocês acham que eles se expandiriam até o Oriente Médio? Não. Não. Também não. Não? O Oriente Médio não é uma área. Você sabe, né? Não vamos ser tolo. Não se entra no Oriente Médio, não é assim, não. Não seriam. Poderiam visitar coisa e tal, mas eles não teriam influência lá sobre lá. Eu posso dar uma teoria? Já que a gente iniciou que a África não tem nenhuma potência, ela poderia talvez virar uma fornecedora, não de uma potência, de alguma coisa envolvendo humana, que eles trazem coisas de lá e deixam aqui, mas eles só podem ficar aqui, elas não podem expandir pro mundo afora, porque senão, sei lá, perde energia, etc. Ou a energia tem que ser recarregada. Beleza, deixa eu ver se eu entendi. Pelo ponto de abertura, você gera como se seria uma passagem no canal, que aí você cria uma área, ele se expande até um certo raio, e dentro desse raio, isso funciona. Fora do raio não funciona porque não tem energia ali. Eu tava sugerindo mais um gasto de energia com o tempo. Tipo, essa coisa pode ficar 2 dias ativo, mas depois para de funcionar. Precisa vir pra onde pra recarregar? Como é que você recarregaria? Daí você volta pro mundo, recarrega com mana e traz de volta pra cá. Quanto mais longe do portal, mais rápido gasta energia. Aí você teria que ficar mais perto do portal. E seria interessante que então que a África estaria no epicentro da geração dessa energia, ela seria beneficiada por isso. Por isso que eu falei, tendo bem positivo com a África sendo o ponto principal. E nesse cenário, em poucos anos a África viraria a próxima hegemonia mundial. Olha só, a gente pensa muito em África como uma coisa única, que é um dos pensamentos mais pavorosos que eu vejo na geografia hoje. Não existe África, né? Existe continente africano, mas não é a África no singular, não existe. A gente tem que considerar a potência que os caras vão criar. Exato, é por isso que eu tô falando. Eu fico pensando, por exemplo, a África do Sul, olhando ali, olhando pra cima, assim. Porra, esses caras tão logo ali, hein? A gente desconsiderou a África do Sul nesse jogo todo, né? Não, mas a África do Sul não teria lá muito poder no jogo, tá ligado? Eu creio. Porque, assim, o país mais poderoso da África é, sim, a África do Sul. Mas, no grande jogo das coisas, eu acho que ela não teria lá muito. Mas aí ela vê crescendo ali no quintal dela uma parada lá. É uma parada que é tão poderosa assim, eles vão ficar ressabiados, ô Matheus. Não ficaria? Pensei em, sei lá, a África do Sul se apresentar como a grande porta deste novo mundo, se a gente pode colocar assim, né? Porque, vamos ser sinceros, a África do Sul, geopoliticamente falando, ela tem sim uma boa influência na África. Se for ela conseguir comprovar que não teve nada a ver com os assuntos da invasão, não só isso comprovar, como conseguir ajudar, eu não vejo mal nenhum da África do Sul se tornar a grande vitrine desse novo mundo, pelo menos falando externamente. Nós teríamos sim os satélites mostrando como seriam essas novas fábricas, dessa nova potência que está surgindo, mas a África do Sul seria, por exemplo, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, as vitrines, né, do que pode oferecer. Eu penso o seguinte, porque a África, nesse cenário que a gente está criando, a posição dela mundial, ela vira de cabeça para baixo. Ela vai pode virar de continente que podemos tomar tudo, ao continente proibido quase. A gente tem que pedir permissão, por favor, conseguir alguma coisa que tá dentro. Mas a minha ideia é que no final aconteça isso. Você, para poder entrar aqui, você tem que ter autorização dos caras, porque você não tanca de bater de frente com os caras. Exato, então porque a gente está pensando, de novo, eles trariam uma outra forma de organização territorial que não é uma organização estatal, por exemplo. Porque eles não vivem isso do outro lado. Se a gente for olhar, o ambiente africano, ele tem sim, em termos de ecossistemas, ambientes muito favoráveis para o crescimento de todas as raças que estão chegando aqui. Agora, com todo respeito, imagina chegar na situação, os caras se tornam potência, aí os caras têm de... Aí no final poderia ser o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU tem que ter um assento pros caras. Já parou pra pensar se quem é o representante que senta lá, um homem-fera, um elfo, sentado, né? Poderia ser o final da obra isso, né? O cara sentado, assim, todo mundo tendo que... Muito da hora, cara. Ele poderia falar o seguinte na fala dele, nós viemos para... Mano, nossa. É muito legal. Nós viemos para... Ou então pode ser na fala dele na Assembleia mesmo, na ONU, para todo mundo.
Nós, Exato. tal, viemos para ficar. Ele poderia encerrar a obra assim, entendeu? Todo mundo tendo que engolir. Bom ponto. Eu penso, agora que tu falou nisso, é um cenário muito viável isso acontecer. Realmente, poxa, agora eu tô pensando, imagina se surge. Pô, aí eu fico imaginando uma cena assim, aí tá um representante americano, um russo, um chinês apertando assim a mão de raiva, coisa e tal, mas sabe aquele negócio tem que se conter? Porque você perdeu pro cara, você aí não consegue derrotar o cara. E, por exemplo, você poderia, aí que eu acho interessante, poderia se usar até o último recurso. O último recurso se mostrou inoperante, porque eles têm como, aquilo ali não funciona, não atingiu, porque eles dominam, a gente sabe o que, o mundo da fantasia. E aí eles, tipo assim, cara, não tem como. E a gente pensa o seguinte, eles querem tomar conta de tudo, eles não queriam em nenhum momento tomar conta de tudo. Mas o que eles têm ali, eles têm. E aí vocês vão ter que nos engolir, agora nós fazemos parte do mundo de vocês também. Então, gente, um último ponto antes da. Um penúltimo, na verdade, ponto antes da gente ir. Então, vocês acham que conseguindo o continente africano, a expansão para aí, contanto que não sejam atacados? Vocês acham que depois do estabelecimento eles vão tentar ir para outras áreas? E se desde o início eles só tiveram interesse no continente africano? E aí seria o suspense do negócio? Não, desde o início não. Mas nós não queremos dominar o mundo de vocês. Dependeria muito do povo interno desse outro mundo, eu diria. Ok, gente, uma última pergunta. E Brasil? O Brasil ficaria onde nessa história? Na minha opinião, como sempre ficou um mero espectador, talvez por ser uma potência, subpotência meridional, como eu gosto de chamar, talvez até tenha de repente, que ele queira fazer uma aproximação. Olha aí, ó, outro ponto que a gente não tinha pensado. Existe o BRICS, né? E a África do Sul faz parte do BRICS. Imagina se, por relações anteriores, mas se bem que a China e a Rússia meio que deram ajuda na invasão, Eu acho, né? por Então, exemplo, que a galera meridional vai tentar se aproximar. Por isso que eu achei interessante a gente ter botado na África, porque a África é o terceiro mundo igual nós, né? Tá ali na faixa meridional. E aí por isso que quebraria com esse negócio do norte-sul, né? Seria o desequilíbrio do jogo norte-sul, né? As grandes potências estão no norte, né, basicamente. E aí você tem uma grande potência superior a todas elas juntas no sul. Vocês vão ter que me engolir. E por isso que eu acho que essa fala no final seria muito interessante. Nós viemos para ficar e vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Tipo, realmente, vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Vamos aqui, isso é uma realidade. Vocês não conseguiram apagar a gente do mapa, vocês não conseguiram tomar nada da gente. bom, gente, nós estamos chegando com 1 minuto e 5 de gravação, 1h05 de gravação. Foi muito mais do que planejado, mas deu um papo muito bom. E eu tenho uma última pergunta para vocês. Vocês, se tivessem a oportunidade, queriam conhecer o outro lado? Não valeu, eu prefiro ficar vendo de fora. Com certeza. Menor dúvida. Imagina conhecer. Pô, imagina, vai lá e de repente dou a chance de topar com uma elfa 2 metros de altura loirona. E com certeza, já tô indo lá. Mas você pode bater de frente com um orc. Uma orc de 2 metros de altura, olha só que maravilha. Não vejo problemas. Eu não tenho muito preconceito, não. Se for cheirosinho, charmosinho, a gente sempre tem um papo pra trocar. De repente o papo é bacana. Eu com certeza iria. Imagine você conhecer novas paisagens, tipo, alimento, comida. Como é que não deve ser o gosto da comida de lá? As bebidas, tipo cerveja. As pessoas. Imagine como é que você trocar um papo com a menina de lá. Pô, imagina você poder viajar em cima de um lombo de um dragão. Pô, cara, imagina a onda que você tirou. Imagina a selfie. Bom, gente, e eu também queria, né, conhecer novas culturas, novos lugares. Deve ser, sei lá, a gente tem dentro de si, né, esse sentimento explorador. Além, a gente quer desbravar o desconhecido, né? Então, se fosse me dar uma oportunidade, eu ia. Mas com certeza não seria o primeiro grupo. Eu veria se a gente voltou de lá. Tipo dose da vacina. Na verdade, eu queria ser o primeiro a tomar. Demorou um bocado ainda. Eu até hoje não tomei a minha. Mas e aí, Matheus? Você virou um jacaré ou não? Cara, eu não sei. Eu, de vez em quando, eu fico... aí o que tá acontecendo. Bom, gente, é isso. Vocês ficaram esse tempo todo aqui com essa alucinação com a gente. Foi muito divertido fazer. Embora a gente conversou aqui pra muitas coisas, mas a gente conseguiu tirar um cenário até que bem interessante. Diz que a gente... elucubrou no início, né? Então, cara, eu queria agradecer. Isso virou uma novel. Poderia virar uma novel, hein? Poderia. A Sakai poderia se chamar Um Isekai Entre Nós. Olha só, já tem até um título. Gente, pra quem for escrever, a gente exige direito autoral, então fica ligado. Só pagando a minha parte do direito já tá bom. Então, gente, é isso. Obrigado por ter ficado esse tempo com a gente. Foi muito divertido fazer isso. E cuidado, hein? Vai que
seres de outro mundo aparecem do lado da sua casa. É isso, obrigado a tudo e tchau.